Salve Maria, pessoal, como estão? Tudo bem? Com muita alegria venho hoje aqui dar continuidade nessas meditações que viemos eu com Franciel, graças a Deus, de semana a semana, trazendo a vocês essa meditação da Sagrada Liturgia que a Santa Igreja nos proporciona a cada domingo. Esse domingo que passou, por isso que digo passou, porque vou meditar hoje, te transmitir essa meditação do domingo de Cristo Rei. Justamente para que nós não perdamos o domingo, queremos continuar nessa iniciativa de ajudar a vocês e domingo a domingo, semana a semana, recebendo esse alimento, essa semente da Boa Nova. A semente que Nosso Senhor nos entregou como tesouro, e o desejo meu, o desejo de Franciel é que possa germinar nos seus corações. E vamos, ou seja, hoje estarei só, mas com a graça de Deus, a meditação do domingo do Advento, o Franciel estará comigo outra vez. Hoje a meditação será sobre onde e como Jesus Cristo reina em nós, ou na sociedade. Então, entrando já no tema Cristo Rei, Cristo Redentor. É uma festa, uma solenidade que a Igreja nos proporciona no último domingo do ano da Igreja. O ano litúrgico da Igreja, o que seria no ano civil, terminará no dia 31 de dezembro. O ano litúrgico da Igreja termina no dia de Cristo Rei. Então, nesse domingo que nós vemos, nessas leituras, vai ter partes fortes, muito fortes, onde nós escutaremos Jesus dizer no Santo Evangelho duas frases que serão ditas e alguns escutarão uma frase dessa no final da vida, outros escutarão outra frase. Que frases são essas? Vinde benditos do meu Pai, recebei o reino que foi preparado para ti desde toda a eternidade. Ou, afastai-vos de mim, malditos, vão para o inferno, onde foi lugar preparado para os demônios e seus seguidores. Mas não quero, nessa meditação, focalizar nessas frases últimas da vida de todas as pessoas. Digo de todas porque todas ou escutarão uma frase dessa ou a outra. E nosso intuito nessas meditações é que vocês possam, com a graça de Deus, receber e escutar de Cristo a frase Vinde benditos de meu Pai. E como nós escutaremos essa frase? Para isso, te transmito essa meditação, na qual vamos ter praticamente 3 partes. A primeira parte, que acabei de citar, consiste em que? No contexto litúrgico, no contexto do dia de Cristo Rei. Segunda parte, meditaremos um pouco as leituras, que temas centrais nos traz essas leituras deste domingo. E depois, por fim, uma conclusão, como nós praticaremos em nossa vida. Voltando então para a primeira parte. Primeira parte que nós vemos. Nós vemos que o contexto é, como eu te disse, o último dia do ano litúrgico. Por que esse dia Cristo Rei é o último ano do litúrgico? Porque justamente, assim como no final da vida, deparamos nós ante esse Rei Supremo, Jesus Cristo, que nos julgará, também a Igreja nos dá essa graça de poder já viver de forma, por assim dizer, simbólica, mas ao mesmo tempo real, esse fim como que de uma jornada anual que a Igreja todos os anos nos proporciona. Passando agora para as meditações. Que temas principais podemos ver nessas leituras que a Igreja nos oferece? Sabe quais os temas são? Um pastor, ovelhas e cabras. Antônio, mas que isso tem a ver com vinde benditos do meu Pai, tomar o reino, afastai-vos de mim, malditos? Tudo que ver. Por quê? Porque Jesus Cristo
o que ele faz é: vinde bendito para mim, a mim, benditos do meu Pai, são as ovelhas. Agora bem, vamos viajar um pouco da cidade de Jerusalém, no tempo que Jesus disse essas palavras. Sabe o que é? Por quê? Porque Jesus disse essas palavras, porque ele também, fazendo eco já, agora passando a meditação da primeira leitura, faz eco daquelas palavras que a primeira leitura nos dará. Essas palavras do profeta Ezequiel, onde vai dizer que Deus, pelo profeta Ezequiel, diz: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas. Eu irei de encontro a elas. Vou alimentar a que estava com fome. Vou vestir a que estava desnuda, ou por assim dizer. Vou dirigir aquela que estava descarriada, estava perdida. Vou curar a que estava ferida. Imagine-se Deus como fala por o profeta, ele como um pastor. E depois, levamos agora ao contexto, como era a vida de um pastor em Jerusalém. Sabe como era? Era assim. Naquele tempo, os pastores das ovelhas tinham que levar suas ovelhas a um deserto, onde esse deserto não era de areia, em geral era de cascalho, terra dura. E quando ele andava com essas ovelhinhas dele, ele andava com seu cajado e encontrava lá um pouquinho de mato, por assim dizer, um pouquinho de capim, que é a comida preferida das ovelhas, ele dava para que elas, deixava aí que elas alimentassem, comessem desse capim. O que acontecia era que ele ficava lá esperando e vigiando essas ovelhas, porque se aparecesse um escorpião, uma serpente, um lobo, o pastor ia e com o seu cajado proteger as ovelhas. Se uma se ferisse e não aguentasse andar, o pastor levava essa ovelha nos seus ombros. E depois, continuamos o que nosso Senhor vai dizer. Nosso Senhor depois vai dizer que no fim dos tempos, Deus separará o que seria o que ele disse: vinde benditas do meu Pai, são as ovelhas. Separará das cabras. Em português, essa leitura vai dizer que é cabritos. Mas em espanhol tem uma tradução que fala cabras. Que se refere a cabras. Agora, na vida minha real, vou lá na casa visitar, por assim dizer, na imaginação, nos meus tempos imemoriais, ou de boa memória, quando eu via meu pai cuidando das suas ovelhas. Desde criança, eu via que tinha uma diferença entre ovelha e cabras. Qual era a diferença? A diferença era que, primeiro, as cabras, para se reunirem, ela tinha que o pastor dela, vamos dizer assim, meu pai uma vez criou cabras. Então, meu pai tinha que ir buscar essas cabras e reunir e prender no que seria o seu curralzinho lá. Essas cabras, em geral, eram rebeldes, tinha que usar, às vezes, que chama canga, que é um pau assim, em forma de triângulo, porque elas, o que tinha, muitas vezes, fazia que, quando não tinha comida, saltava a cerca e entrava nos terrenos arrenos de outras pessoas estranhas. E às vezes tinha briga de vizinhos, porque as cabras são terríveis, inquietas. E em geral tem chifres que tem como elas se protegerem. E muitas delas se caminham sozinhas, se vão buscar comida onde... Se não tem no terreno, por exemplo, no terreno do meu pai não tinha comida, elas iam buscar em qualquer lugar, outro lugar. Qual a diferença das ovelhas? Primeiro, não usava cangas porque elas não eram agressivas, eram mansas. Outra característica, as ovelhas escutavam uma linguagem que até hoje eu não entendi, mas ela entendia e meu pai aprendeu a linguagem das ovelhas. Por quê? De longe meu pai fazia uns gritos lá e as ovelhas vinham correndo. Por quê? Não é porque elas eram inteligentes, mas
elas vinham vinha em encontro do meu pai porque sabia que ele ia dar alimentos para ela. E depois, eu via como era o carinho de meu pai ao cuidar, colocando bebezol, remédio, as ovelhas que tinha feridas. Quantas vezes eu vi meu pai com a mamadeira dar de mamar aos cabritinhos, que a ovelha, a mãe, às vezes tinha alguma ferida no seu peito e não podia dar leite para seus cabritos. O que eu vi aí? A característica das ovelhas, as características que são mansas, que não tem como viver sozinhas, sempre dependeria de meu pai para viver. Também não sabiam, se extraviasse, não sabiam voltar sozinha para casa. Meu pai, às vezes minha mãe tinha que ir longe recolher as ovelhas e trazer para o lugar próprio dela. E quando tinha feridas, elas não se tratavam só. Meu pai as curava. E isso, óbvio, tudo diferente das cabras. E não é que as cabras são do demônio, não. Jesus o que apresenta são características que nós devemos imitar e não imitar. Imitar as ovelhas e não imitar as cabras. E que isso tem que ver também com o dia de hoje. Dia de Cristo Rei. Tudo que ver. Que Jesus nos chama a ser ovelhas mansas. Que têm uma vida com total independência de Cristo. De Deus. Não é independência enquanto só vou ficar rezando e Deus vai me dar tudo. Não é essa independência. Independência enquanto aqui Deus tem que ser o rei da minha vida. Jesus Cristo tem que ser o rei do meu coração. Eu não posso, em um domingo, ir a um aniversário e deixar de ir para a missa. O aniversário, as festas, minhas paixões estão tomando o trono de Cristo em meu coração. Eu não posso... meu pai, quero ir quando era uma criança, principalmente de menor, quer ir para uma festa e o pai fala, não, ela vai igual. Não posso deixar que os meus prazeres ocupem o lugar de Cristo que está nessa obediência. Eu não posso deixar de oferecer a Deus o culto que a Ele merece, que é a minha oração, o meu respeito, a minha ação de graças. E essa é uma característica das ovelhas, ou seja, ser dependente de Deus. Saber que se eu fecho o meu nariz, a minha boca, durante mínimo 2 minutos, eu morro. O que quero dizer? Que eu dependo de Deus para viver. O ar que eu respiro é Ele que me dá. A água que eu tomo é Ele que faz cair do céu. A comida que eu como é Ele que faz a terra germinar. Outra característica para que eu seja súdito, participe do reinado de Cristo. Qual é? Outra é escutar a voz desse bom pastor. Como as ovelhas, não sei como, mas escutava a voz do meu pai. Ou seja, quando ele chamar às vezes por uma pessoa, vamos para a igreja. Quando ele chamar por outra pessoa, vamos rezar um texto. Quando chamar para outros, vamos... Ou seja, tem uma pregação, vamos escutar essa pregação. Vamos dar um bom conselho. É o bom pastor que está falando no seu coração e às vezes por fora também, por outros. Depois, a ovelha, quando ela não tem como andar, ou quando ela praticamente está em perigos, principalmente perigos espirituais, tem que recorrer ao bom pastor. A ovelha não recorria, mas o bom pastor já sabia e ele ia ao encontro delas. Mas, obviamente, as ovelhas, quando estão perdidas, o grito dela é diferente do que quando estão normais. Por isso que quando você grita, Jesus ele vem ao seu encontro. Quando você grita por ajuda, Senhor, eu estou com um filho que não está, que está nas drogas, tem outra filha que está perdida no mundo, tem meus pais que parece que não se convertem. Clama a esse bom pastor que ele venha ao encontro dessas ovelhas. E ainda mais, saiba, e eu conto uma historinha para que vocês entendam como esse bom pastor quer te conduzir, quer te levar a verdes pastagens, uns pastos verdejantes. Sabe como?
Conta que uma vez Jesus apareceu para uma pessoa e essa pessoa começou a primeiro indagar Jesus Cristo e conversar com ele, e ele apareceu para ela e começou a conversar. E ele disse: Senhor, mas veja naquele tempo onde eu estava naquela praia caminhando com o Senhor do meu lado, e depois eu lembro que meus pais estavam caminhando e chegou um momento que o Senhor me abandonou, justamente quando eu mais precisava de Ti, Senhor. Porque depois ali só ficaram 2 passos, ou seja, 2 rastros e não 4 que era de 2 pessoas. Jesus falou: Filho, aquele momento foi quando eu te coloquei no meu colo e te levei. E aqueles rastros eram meus e não seus. Assim é como faz o bom pastor quando uma ovelhinha não aguenta mais caminhar. Ele coloca ela nos seus ombros. Quando ela não pode se alimentar mais, como o meu pai fazia com seus cabritinhos, dava de beber, dava de mamar para eles. E aí, agora eu te digo, como nós podemos responder a esse bom pastor? Quero responder a ti através de um salmo. Um salmo que quero muito que você reze durante essa semana e que possa verdadeiramente não rezar com palavras e ler um texto. Por isso que eu trouxe escrito aqui, justamente para que possamos juntos praticar agora e depois na sua casa você praticar durante a semana, uma vez por dia pelo menos. Mas antes de nós praticar esse salmo, que é a forma como nós vamos responder a esse bom pastor, eu quero te dizer que o último ponto dessa meditação, que era, eu disse, como Cristo reina, ou seja, o tema dessa meditação, como Cristo reina em nossos corações. Na terra, Jesus Cristo reina na Santa Igreja. Por isso que um sacerdote, quando vai celebrar a missa, ele vai se vestido como, um bispo principalmente, como um rei, porque aí ele está prefigurando a Jesus Cristo, e principalmente um bispo, ele vai com um cajado, mostrando que ele é o bom pastor, que ele está conduzindo vocês a essas verdes pradeiras, verdes pastagens, que é o céu eterno. E como nós nos alimentamos para participar desse céu? Principalmente da Santíssima Eucaristia. Esse pastor que ao mesmo tempo dá sua vida, sua carne, sangue e alma e divindade para nos alimentar. E qual é o alimento desse reino de Cristo? Ademais, e principalmente na Eucaristia, a oração, as obras de caridade. E dessa forma Jesus reina em nossos corações. E disse uma frase muito linda, que quando nós servimos por amor a Cristo, nós reinamos. Sabe por quê? Porque Jesus ele fala uma frase muito verdadeira, linda e que comove o nosso coração. Porque ele disse: nisso sabeis que o Pai me ama. O Pai me ama porque eu dou a minha vida ou seja, dou minha vida por meus amigos. Em outras palavras, o Pai me ama porque eu sou bom pastor e dou minha vida por minhas ovelhas. Como eu via meu pai, quantas vezes baixo o sol, quantas vezes coitado lá no sol cortando palma, às vezes cortando a mão dele, o dedo dele para alimentar suas ovelhinhas. E se elas pudessem falar, eu tenho certeza que elas ofereciam honores, graças, bênçãos para meu pai que tanto alimentou elas. E queridos irmãos, dessa forma Cristo reina em nossos corações. E como Deus quer, a Virgem Santíssima, e tanto eu como o Franciel, que não pôde estar aqui hoje, quer que vocês participem desse reinado de Cristo. De certa forma, e parcialmente já aqui na terra, mas de forma plena, quando nós irmos ao encontro dele, ou quando ele vier na sua segunda vinda. Por isso te recomendo, ponha Cristo no lugar que ele deve estar no seu coração, na sua vida, na sua casa, e deixe um lugar específico para que Cristo reine em sua casa, no altar. Arme um altarzinho para Cristo em sua casa,
um lugar especial, não um lugar que sobra, o lugar mais lindo de sua casa. Coloque um crucifixo na sua casa, reze em família. Tudo isso leva a que Cristo reine em seus corações, em sua família. E, como eu disse, nós responderemos a Cristo com este salmo. O salmo que eu tenho está Salmo 22, mas pode ser que seja o Salmo 23 na sua Bíblia. Reze como uma boa ovelha que reza ao seu bom pastor, dizendo: o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Pelos prados e campinhas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Que nós possamos alcançar essa graça, querido irmão, querida irmã, familiares que me escutam, que um dia possamos nós escutar essa frase que tanto devemos anelar de nosso Rei. Vinde Antônio, vinde José, vinde Maria, benditos do meu Pai, tomar o reino que foi preparado para você, para os anjos, desde toda a eternidade. E assim, juntos, unidos eternamente, viveremos uma eterna alegria. Salve Maria Puríssima e até a próxima meditação do primeiro domingo do Advento. Que Nossa Senhora, Mãe Santíssima, ela que prometeu em Fátima que o coração dela triunfaria, ajude a nós a que demos essa liberdade para que ela triunfe e logo depois do nosso amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.